Tá equilibrado. Mas, e aí? Quem tá assistindo tá em qual? Eu não sei em qual que eu tô. Com certeza eu tô no não. Vou ficar ali no 60%, não consegue gerenciar o tempo, dá aquele desespero, né? Porque você já teve essa sensação de chegar no fim do dia e aí tá exausto, parece que nada rendeu. Você tem um monte de tarefa, né? E fazer o quê? Isso, muito bem, parabéns, acordou. Você passa o dia e tem aquela sensação de que não foi produtivo. Aí você fez um monte de coisas, mas não rendeu como você esperava. E a sua frase mais comum quando alguém te pergunta como é que você tá é: eu tô na correria. A sensação é de estar correndo contra o relógio ou sempre apagando incêndios, né? O tempo todo. Talvez o que está faltando aí é isso que a gente está falando, essa gestão eficiente do seu tempo. Será que tem receita para lidar com isso? É o que eu converso agora com o consultor de finanças pessoais e palestrante de gestão do tempo, Eduardo Lara. Eduardo, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Você viu ali, né? Parece equilibrado, mas eu acho que, na verdade, tem muito mais gente que não... Acho não, né? Já disse que muito mais gente não tem essa gestão do tempo. É importante para a nossa vida em qualquer âmbito? Claro. De qualquer forma, 60% é um percentual alto, né, de pessoas que estão aí lidando com a correria. E a gente precisa lembrar que o ideal seria a gente poder encaixar o máximo de atividades importantes na nossa rotina, sempre fazendo de tudo para reduzir as urgências. E a gente tem causadores de perda de tempo que são bem conhecidos, assim, né? A falta de processos, a dificuldade de localizar informações, no trabalho especificamente as reuniões improdutivas, né? Aí que não leva a nada, só falam e não leva a nada, né? Para encaixar essas atividades no nosso dia a dia, é importante a gente ter categorias diferentes e colocá-las e como tratá-las. Normalmente as atividades vão se dividir em ou coisas importantes, ou coisas circunstanciais, ou urgentes. As importantes são aquelas que a gente faz ou por gostar de fazer, né? Ou as coisas que produzem resultado. Circunstanciais vão ser aquelas que talvez até sejam... Dá um exemplo de importante. Importante? Se você gosta de se exercitar, de ler antes de dormir, isso é uma coisa que na sua vida pessoal é importante. Agora, participar de uma reunião que vai ajudar eu a conquistar um cliente no trabalho também é importante porque ajuda a trazer resultado, né? Certo. Já algo circunstancial. Talvez seja importante para alguém, mas não necessariamente para você. Vai ser provavelmente alguma coisa que você vai acabar fazendo por não ter coragem de dizer não. Então, também dando um exemplo, se o seu cunhado lhe pede para ajudar na mudança dele, né, talvez algo que você só vai ajudar realmente por não ter coragem de dizer não. Certo. E por fim, as coisas urgentes talvez até sejam coisas importantes, mas que por estarem já com o prazo estourado, são imprevistos, talvez até que você vai ter que lidar em cima da hora, né? Certo. O que eu devo priorizar nisso tudo? Como que eu devo lidar com elas? Bom, a sugestão é sempre fazer listas de tarefas. Claro que hoje a gente tem aplicativos aí que facilitam. Eu ainda sugiro bastante a agenda de papel porque ela não acaba a bateria, né? Não depende de sinal. É interessante até você dividir talvez as páginas ao meio, de um lado colocar o que é compromisso, que tem hora marcada para acontecer, do outro lado listar as atividades, talvez até com a duração prevista, porque se você sabe, por exemplo, que vai trabalhar 8 horas por dia, você pode já tomar a iniciativa de listar tarefas que não somem as 8 horas, porque os imprevistos sempre vão surgir. E se ele surgir realmente, como normalmente acontece, você não precisa se desesperar, porque você já previu o tempo para aquilo. E depois de listar as tarefas, numerar. Tem um jeito de numerar que é bem interessante também. Aí eu vou de acordo com o que é mais... Eu preciso fazer antes. Isso aqui eu preciso antes, então... Na hora de listar, a gente até nem precisa se preocupar em já listar na ordem em que você planeja fazer. Porque depois de listado, já que a ideia é você esvaziar a cabeça, aí sim colocar uma numeração que seria, por exemplo, 1 para aquilo que é rápido e fácil, 2 para aquilo que é urgente, e 3 para aquilo que você precisa deixar para um momento em que você se sente mais produtivo, porque talvez seja algo mais complexo realmente de se fazer. E depois que você coloca essa numeração, você faz primeiro todos os número 1, depois todos os 2 e assim por diante. E aí tem uma coisa interessante. Obviamente no nosso dia tem aquilo que acontece todo dia, o que é rotineiro, e aquilo que não é. A mudança do cunhado. Né? Como é que eu faço essa lista para que ela me ajude? Porque, vou te falar uma coisa, às vezes a gente faz a mesma coisa todos os dias. Sim. E fica empacado na mesma coisa todos os dias.
Eu já falei aqui várias vezes, eu na hora de escolher a roupa para sair de casa, gente, é só colocar... Aí fica lá, perdendo tempo. Olha quanto tempo que, né, fica gastando energia. Para aquilo que é rotineiro, a gente pode fazer um checklist. As tarefas que já são conhecidas, a gente pode botar numa lista em que separa aquilo que você precisa fazer todo dia, aquilo que você precisa fazer semanalmente e mesmo aquilo que é anual. Por exemplo, todo ano, em uma determinada data, a gente precisa pagar IPVA, IPTU. Isso poderia estar nos seus lembretes anuais. Todo mês você tem contas que vencem num determinado dia do mês que você poderia ter no seu checklist mensal. E da mesma forma com as coisas semanais e diárias. Isso para aquilo que é rotineiro, aquilo que não importa qual é a frequência, você sabe que vai acontecer numa determinada ocasião. Para aquilo que não é rotineiro, você pode criar então um plano de ação, que são coisas que vão acontecer uma única vez e que tem prazo para acontecer, então, e consequentemente você lista e vai fazendo, olhando então todos os dias para o seu plano de ação e para o seu checklist, verificando se precisa dali tirar então tarefas que entram na sua lista para depois você numerar e executar na sequência. Uma dica importante que você me mandou aqui, até antes da gente terminar, que está acabando o tempo. Seguir a lista, faz a lista e segue a lista. Eu também faço a lista e esqueço a lista. E acaba não adiantando, né? Se você tem a ferramenta, nada como, depois de ter listado as tarefas, se ater a ela e também fazer uma coisa de cada vez. Mesmo as mulheres que dão baile na questão de ser multitarefa, né? Ao fazer uma coisa de cada vez, acabam conseguindo fazer mais coisas. Começa e termina numa vez só, né? Pra gente terminar de verdade agora, é importante a gente ter um hobby também pra gente equilibrar isso aí, ótimo, né? Porque aí a perspectiva de você passar um tempo fazendo algo que você faz por gostar, faz com que você se concentre mais também na hora que você tem que trabalhar, por exemplo, e para qualquer outra coisa que você precise fazer. E no momento que você coloca na lista e começa a executar, a gente vai ver que a cabeça, ela entra no eixo assim e você não fica tão preocupado. Esqueci isso, esqueci aquilo. E aí rende muito mais, né? Sim, são duas coisas bem legais. Uma é que você realiza muito mais coisas e só ter a satisfação de ver uma lista de tarefas concluída já é legal também. Ótimo pra gente começar a segunda-feira organizado, com a cabeça organizada. Obrigada, até a próxima. Imagina.